Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Convido você no mesmo espírito de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 de João. 1 João, capítulo 1 João, capítulo 3, a partir do 4. Primeira de João, capítulo 3, vou ver a partir do 4. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, diante da Tua palavra, ó Pai, que está, ó Deus, posta aqui, ó Deus, diante de nós. Fala aos nossos corações, ó Deus, fala aos corações, ó Deus, que estão aqui, e aonde essa mensagem chegar, ó Pai, que haja unção, que haja ministração, e haja boa terra, Senhor. Prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, ó Deus, para estar sensível à Tua palavra, ó Deus, e aberto, ó Deus, a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu me rendo a Ti, eu me ponho como servo Teu, Senhor, como instrumento do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Amém? Você está feliz? Glória a Deus por isso. O título da mensagem nessa noite é Escolhas e Consequências. Todas as nossas escolhas vão gerar consequências, amém? Mas antes disso eu tinha colocado outro título. Eu tinha colocado: o pecado tem consequências. E aí eu conversando com a Maria Eduarda, ela me perguntou o título. Ela falou: pai, não coloca pecado não, coloca outra palavra aí. Porque quando as pessoas ouvem falar do pecado, elas já não querem nem ver, elas não querem nem ouvir a mensagem. E aí eu coloquei escolhas. E realmente as escolhas em pecar e não pecar vão fazer diferença na nossa vida. A palavra do Senhor em Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte. Então, se eu escolho pecar, eu estou escolhendo morte e não vida. E deve ser por isso que se torna tão difícil falar sobre o pecado. Por isso se torna tão difícil muitas vezes pregar sobre o pecado, sobre deixar o pecado, abandonar o pecado, não viver em pecado, viver em santidade. Porque as pessoas não querem ter esse entendimento.
Elas querem relativizar o pecado, questionar se é verdadeiro ou não. Mas o fato não é o que é pecado. Ah, não, isso é pecado. Ah, não, isso pode. Ah, não, isso aqui é pecado. Isso pode. Isso é pecado? Aquele que está íntimo com Deus, que conhece a Deus, ele não faz essa pergunta. Porque geralmente a gente, quando a gente tem um relacionamento bom com os nossos pais, a gente não precisa perguntar para o pai: ô pai, você quer que eu faça isso? Ô pai, você gosta que eu faça isso? Ô pai, quando eu faço isso, o senhor gosta? Quando eu faço isso, o senhor acha bonito? Quando eu faço isso, o senhor acha feio? Todo mundo que tem um relacionamento bom com o pai, ele sabe aquilo que agrada o pai e que não agrada o pai. Então ele não chega perto do pai toda hora e pergunta: pai, o senhor gosta de que eu faça isso? Pai, o senhor gosta que eu vá em tal lugar? Pai, o senhor gosta quando eu tenho essas atitudes? Não faz isso. Então geralmente toda pessoa que já caminha na igreja há muito tempo, eu não vou falar do novo convertido, mas aquele que já tem uma caminhada com Cristo, que já está há algum tempo na igreja, e ele chega perto do pastor: pastor, isso é pecado? Se ele é novo, nós estamos aqui para ajudar. Mas se ele tem uma caminhada na igreja, e ele faz essa pergunta, é porque ele não conhece o Senhor. E a palavra do Senhor aqui faz uma frase: todo aquele que vive pecando, não o viu e nem o conhece. Isso choca a gente, porque a gente fala assim: rapaz, se eu vivo pecando, eu não conheço nem Deus, eu nem vi Ele, eu nem sei quem Ele é, porque eu vivo pecando. E o viver pecando é escolha. O pecar é escolha. Entendam, boa ou ruim, mas são escolhas. E a palavra do Senhor nos mostra isso. E quando a gente vai em Romanos, que fala que o salário do pecado é a morte, realmente o pecado mata. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que ela peca, tem anos que ela peca, e ela está viva. Ela pode estar viva, mas os relacionamentos dela estão mortos. O relacionamento com o filho está morto, o relacionamento com a esposa está morta, o relacionamento com a sociedade está morta. Interiormente ela está morta. Porque se a pessoa vive pecando é porque falta algo nela. É preciso entender que o pecado não constrói nada. O pecado destrói. Viver pecando não significa que você é uma pessoa livre. Pelo contrário, isso significa que você é uma pessoa aprisionada ao pecado, ao inimigo. Três dias de carnaval, 2 dias, 4, 5 dias de carnaval, não é liberdade, é cativeiro, é aprisionamento. A palavra do Senhor fala assim: quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Escolha. Eu gosto muito das coisas do mundo, mas eu gosto muito de Deus. Se você tem esse pensamento, você já fez uma escolha. Você escolheu o mundo.
Porque Deus não vai dividir o relacionamento dele com você, com o mundo. Então quando a gente tem a facilidade de falar, eu gosto de algumas coisas do mundo, e eu fico bem lá, mas eu estou bem com Deus, você está se iludindo. Porque Deus não vai dividir você com o mundo. Você é amigo dele ou amigo de Deus. A palavra do Senhor está aqui, falando isso para nós. Muitas vezes as pessoas querem negar o pecado, não querem falar nisso, não querem tocar nesse assunto, porque acham que quando você toca no pecado, você está julgando, você está apontando. Mas não é quem está pregando sobre pecado, é a palavra de Deus. Negar o pecado é negar a palavra de Deus, o que está na palavra de Deus. Quando nós negamos o pecado, falar sobre o pecado, a realidade do pecado na vida do homem e da mulher, do ser humano, é negar todo o processo de expiação de Jesus, todo o processo da graça preveniente, toda a justificação, toda a regeneração, a morte dele na cruz. Porque quando nós relativizamos o pecado e achamos que o pecado não tem importância, nós estamos dando o mesmo valor àquele que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. E o pecado é sutil. Muitas vezes o processo de colher aquilo que plantamos numa vida de pecado demora, mas vem. Eu estava lendo a Bíblia, pensando, refletindo sobre essa mensagem, e quando eu estava refletindo, eu estava pensando na quarta-feira de cinza. O que é a quarta-feira de cinza? Eu pensando até no passado, a quarta-feira de cinza é o dia que a pessoa acorda e ela vai refletir como está a situação dela. Ela dormiu, acordou, e aproveitou da forma que ela achava que era bom. Mas na quarta-feira de cinza, ela vai chegar à conclusão que o casamento dela virou cinza, que o relacionamento com ela virou cinza, que algumas amizades que ela tinha virou cinza, que a integridade que ela tinha virou cinza no carnaval, que o pudor que ela tinha virou cinza no carnaval. Que a integridade dela virou cinza, dele virou cinza no carnaval. Quantas pessoas antes do carnaval tinham uma credibilidade e depois do carnaval tive outra? Mas é por causa do carnaval? Não, é por causa do pecado. Não é por causa do carnaval, é por causa do pecado. É porque se tornou amigo do mundo. E a consequência vem. E daqui a alguns dias, pessoas que eram casadas já não estão mais. Pessoas que eram amigas não estão mais. Porque na quarta-feira de cinza, aquela pessoa acordou e descobriu que no dia anterior ela brigou com o melhor amigo e com a melhor amiga. Ela nem lembrava. Então não tem como negar o pecado.
Não tem como amenizar o pecado, porque as consequências vêm. O mundo ameniza o pecado, porque se das consequências do carnaval daqui 9 meses, ou 3 ou 4 meses, gerar uma vida, o que o mundo quer é cancelar essa vida. O mundo não quer cancelar o pecado, ele quer uma solução. Por isso que existe aborto. Por isso. Mas nós não podemos relativizar o pecado. Ah, pastor, mas eu não consegui, eu pequei. O pecado é uma coisa, viver em pecado é outra. É uma linha muito fina, mas quem está vivendo em pecado sabe, e quem pecou sabe também, porque é consciente. Quem peca tem a consciência que errou, e quem vive em pecado tem a consciência que está vivendo em pecado. E quem vai analisar isso? Você e o Espírito Santo que está dentro de você. Nenhum pastor vai fazer uma análise, ó, você está vivendo em pecado. Ah não, você só pecou, então passa para cá. Ah não, você está vivendo em pecado, vai para lá. Não, é o Espírito Santo que está dentro de nós, que um dia nós abrimos o coração e falamos: Senhor, habita dentro de mim. É Ele que vai falar, é Ele que vai ver. Então que você chegar dentro do espelho, botando a sua roupa, e para onde você está indo, não é a igreja, é Ele que vai falar com você. O pastor não está lá, o irmão da igreja não está lá, e ele não vai te segurar, mas ele vai te lembrar: ó, você está arrumando, roupa bonita, hein? Ó, perfumada, mas para onde você está indo? Ele não vai te segurar, Ele não vai te prender, mas o Espírito Santo sempre vai nos alertar. E a gente vai, se a gente quiser, porque o Senhor já nos deu força para vencer o mal. Ah, pastor, mas eu não consigo. Quando eu vi, eu já estava lá. Quando eu vi, eu já estava pecando. Porque eu não consigo, mas você não consegue mesmo. É o Espírito Santo que está dentro de você, dentro de mim, que nos faz capazes de vencer o mal. É Ele. Se nós somos amigos dEle, nós temos Ele, Ele nos faz vencer. E é interessante como Deus fala com a gente, como o Espírito Santo fala com a gente. Ele nos alerta. Olha o que aconteceu com Caim e com Abel. Em Gênesis 4, no versículo 6, vou ler o 5, a partir do 5. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, desde a época de Adão, e hoje nós temos o Espírito Santo,
olhando para nós, olhando para a nossa vida. E quando a gente vai para a igreja e nada na igreja está te fazendo bem, você entra na igreja, cabisbaixa, sai contrariado, com o mordomo, com o pastor, com a diaconisa, com o diácono, nada te alegra. O Espírito Santo está falando com você, olha o seu coração, analisa o seu coração, porque eu estou vendo que alguma coisa está errada. Então, para o cristão, não existe desculpa. Ele pode até dar desculpa, pode, mas nós já somos alertados pelo próprio Senhor. Ele deixou o Espírito Santo para nós. Ele sempre vai dar sinal para mim e para você, para mim e para você, que algo está errado. Ele vai falar: Eduardo, cuide do seu coração, porque a sua alegria em me servir não está da mesma forma. Eduardo, trate o seu coração, porque eu não estou vendo, você não está tendo o mesmo prazer em me louvar como você tinha antes. Eduardo, trate o seu coração, porque você não ora da mesma forma. Se ele faz isso comigo, ele faz isso com você. Então é um processo de escolhas. Primeiro é ouvir, é uma escolha. Ouvir a Deus é uma escolha, e obedecer é outra escolha. É uma consequência. Então não adianta achar que foi de uma hora para outra. De uma hora para outra, quando eu vi, eu já estava viciado. Quando eu vi, eu já estava me prostituindo. Quando eu vi, pastor, eu não conseguia largar mais isso. E não foi assim. Foi no processo lento e gradativo de escolha. Lento e gradativo de escolhas. Começou lá atrás, nas primeiras escolhas. Quando, não, faltar só hoje do culto não tem problema não. Só hoje não tem problema não, é porque eu tenho que ir, eu combinei, já está tudo certo. Tudo é escolha. Só que vem as consequências. Vem. E é importante a gente também entender, quando a gente lê a Bíblia, alguns termos que estão relacionados ao pecado, porque muitas vezes a gente não entende muito bem o que quer dizer. Então eu vou pontuar algumas coisas que você pode refletir nessa noite. Como você está agindo? Se você em algum ponto desse tem falhado. Transgressão é desvio para um lado, ou ultrapassar daqueles limites que Deus estabeleceu. Então, quando a gente fala de transgressão, de transgredir, o que a palavra do Senhor está querendo mostrar para nós, que algum limite que Deus tinha determinado para nós, em algum momento nós estamos passando para o outro lado, ou nós estamos avançando para um limite que Ele falou: não passe daí, Eduardo, não passe daí, meu filho.
Não passe daí, minha filha. Mas quando eu passo nos limites, eu começo a transgredir aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. E com certeza, quando nós transgredimos e como nós avançamos esse limite, logo nós percebemos. Logo é perceptível. Quando eu transgrido consigo transgredir algumas regras, alguns limites do Senhor. E quando eu transgrido esse limite, não tem como eu chegar e falar: ó, passei. Nós estamos dia a dia, o mundo nos oprimindo e o mundo querendo nos empurrar a transgredir esses limites. E além do mundo fazer a gente nos empurrar para transgredir esses limites, ele ainda quer falar: não tem problema. Mas tem problema sim, porque os limites que Deus nos deu, estabeleceu para mim e para você, são para ser seguidos, amém? Quando nós olhamos na Bíblia, falar sobre a iniquidade. Ah, pastor, o que é iniquidade? A iniquidade é tudo aquilo que é totalmente errado. O iníquo é aquele que faz totalmente errado aquilo que Deus quer. E o que é erro? O erro é desconsiderar aquilo que é certo. Eu desconsidero o caminho correto e vou para outro. Isso é um erro. E o pecado, o que é o pecado, pastor? O pecado é a falta com a verdade. O pecado é faltar com a verdade. O pecado é errar o alvo. O nosso alvo é Cristo, amém? É seguir e obedecer a Ele. E o pecado, ele vai gerando de nós e muitas pessoas, se ela não para para analisar, ele vai progredir em nossas vidas, progredindo de uma forma que nós nos tornamos, no mundo hoje, o que a gente mais vê é a perversidade. O mundo hoje, o que a gente vê em vídeos, muitas vezes as pessoas contando, é a perversidade avançando. O que é perversidade? É a manifestação da natureza maligna, a depravação. E hoje, muitos não têm vergonha mais. Acabou. A depravação chegou a um ponto que você não quer ver, fecha o olho. Se você não quer ver a depravação, vira a cara. O mundo quer nos coagir. O mundo quer coagir o cristão, porque a depravação hoje, se você não quer ver, olha para o outro lado. Se você não quer ser confrontado com a falta de pudor, fique em casa, não saia. Então não adianta. A degradação, a depravação chegou a um ponto que, se você não quer ver, fecha o olho. Isso é o avanço do pecado. Isso é o mundo. E isso é o pecado que o mundo quer relativizar. A vida é dela, a vida é dele, ele faz o que quiser.
nós vemos a crueldade, a ausência de qualquer temor de Deus. Muitas pessoas perderam o temor a Deus, e depois não entendem por que estão acontecendo certas coisas. Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? É porque a natureza humana, o ser humano, ele relativizou tanto o pecado, ele relativizou tanto os limites que o Senhor impôs para ele, e ele foi ultrapassando isso de uma forma, de qual a perversidade avançou de tal forma, a crueldade, a desobediência, e o resultado vai vir. Vai vir. Uma sociedade que apenas não quer o Senhor, ela se rebela contra o Senhor. Uma coisa é eu não querer, uma coisa é eu ir contra. E o que está acontecendo hoje é que há pessoas confrontando o nosso Deus. Não apenas não concordam, mas confrontam, desafiam. Então, para nós, cada dia vai ser mais difícil, mas cada dia também vai ser mais prazeroso em mostrar no mundo perverso que nós escolhemos ser santos. No mundo onde tudo pode, o que fazemos é obedecer a Deus e servir a Deus. E essa é a nossa busca, é o que nós queremos alcançar, é buscar a obedecer e a viver em santidade, fazer essas escolhas, fazer a melhor escolha. E no louvor, o pastor João usou essa frase: seja hoje o dia das escolhas, seja hoje o dia da sua escolha. Pecado ou vida de santidade. O que eu estou falando isso é porque isso é uma coisa que tem que estar na nossa mente, na minha e na sua mente. É acordar todo dia e falar: Senhor, eu escolho santidade. Não é acusação, é uma autorreflexão. É porque a gente possa refletir que atitude eu tenho tomado, que caminho eu tenho seguido. Pecar já é errado, agora viver em pecado, aí você já se conformou. E quando a pessoa se conforma com o pecado, ela gera uma camada no coração dela de insensibilidade, que você criticar e elogiar não vai mudar nada na vida dela. Não muda nada. Mas o nosso Senhor, Ele toca nesse coração insensível e traz sensibilidade,
para que as nossas atitudes possam ser mudadas. Então muitas vezes a gente quer que a pessoa, e a gente vai e fala para a pessoa: larga isso, para com isso, deixa isso. E a pessoa olha para você e ela não, nem a sobrancelha mexe. Você pode ter certeza que esse coração está insensível ao toque do Senhor. Mas quando o Senhor toca, e Ele volta aquele coração de pedra a ter carne, aí é sensível. Ele fica sensível. Ele fica sensível. Deus quer nos fortalecer. Deus quer de mim e de você uma vida de santidade, amém? É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele requer de nós. Ele vai colocar os limites, Ele vai mostrar a direção, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai falar o que é certo e o que é errado. Você não vai andar perdido, você não vai andar sem direção, Ele vai mostrar o caminho. A palavra do Senhor, ela mostra muito claro o que é e o que não é. O certo e o errado. Mas nós, como cristãos, nós temos uma grande decisão em nossas vidas. Ou eu entendo que a Bíblia é a minha regra de fé e prática, e pronto. Ou eu dou ouvido para o mundo. Porque tudo que a Bíblia fala, o mundo relativiza. Tudo que o mundo fala sim ou não, o mundo vai falar, pode ser sim, pode ser não. Então o grande dilema do hoje do cristão é entender que a Bíblia é minha regra de fé e prática. Ela é o meu manual. Pessoa me falou, eu vou ler nela. Pessoa me questionou, abro ela. Porque ela é minha regra de fé e prática. Mas se a pessoa não tem ela como regra de fé e prática, meu filho, minha filha, esquece. Vai ser fácil. Vai ser fácil cair. Vai ser fácil voltar atrás. Vai ser fácil ter dúvida. A pessoa que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, para entender o que é pecado, o que não é pecado, para entender o que Cristo quer e o que Cristo não quer, se ela não tem isso como um parâmetro na vida dela, ela pode sair empolgada da igreja, cheia de fé, mas quando ela é questionada, primeira coisa que ela vem na mente dela, será? Porque ela não sabe se isso está na Bíblia, porque ela não sabe se Deus quer isso dela, porque ela não leu a Bíblia, não entende a Bíblia, não procurou saber da Bíblia. Então ela vai ter sempre o questionamento, será? Mas quem tem a Bíblia com regra e fé e prática, ela vai saber, isso é certo, isso é errado, isso Deus quer, isso Deus não quer. O mundo pode achar que o pecado é vontade do homem. Todo homem nasceu com essa vontade. Não, o homem peca por necessidade. Não tem necessidade de pecar. Não, esse negócio de pecado é por causa da religião. É normal, é religião que tem isso. Então o mundo vai sempre relativizar o pecado. Mas o que a palavra do Senhor fala, que o salário do pecado é a morte. E isso é difícil. Isso é complicado. Quando nós ouvimos que o salário do pecado é a morte, eu volto a falar o que eu falei no início. Talvez as pessoas estão focadas só na morte física. E a salvação,
ou a condenação eterna, que realmente é a consumação disso. Mas o pecado hoje, ele mata famílias. O pecado hoje mata relacionamentos. O pecado hoje acaba com a dignidade da pessoa. Está matando hoje. Então é escolha, é decisão. Em Filipenses fala assim, ó, tudo que ouviste e vistes, isso praticai. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é isso que a gente deve fazer. Então a Bíblia já dá direção para tudo, para mim e para você. Não tem como falar, eu não sabia. Eu não sabia que era assim. Então o que Deus está falando para mim e para você, reveja, analise as suas escolhas. Em algum momento da sua vida, você tem escolhido transgredir, achando que não tem problema. Tem problema, é pecado. Talvez em algum momento da sua vida você tenha agido com iniquidade. Ah, pastor, é apenas um erro. É erro, é pecado. Talvez a perversidade tomou conta de você e você não percebeu que você tenha dormido e acordado, maquinando mal contra as pessoas. Ah, pastor, mas eu só pensei, mas eu não fiz. Jesus falou que agora, só de você pensar é pecado. Antes na lei, era se consumasse. Agora, é de pensar. Então a própria perversidade é pecado. Ah, pastor, mas eu só pensei, mas eu não fiz não. Eu pensei em lá fazer isso, mas eu não fiz. Mas se o seu coração tem uma perversidade, peça a Deus, limpe seu coração, se arrependa, se livre das mágoas, dos ressentimentos, para que Ele não gere em você perversidade, para que Ele não gere em você maldade, para que não gere crueldade. E talvez a gente falando essas palavras, né, de uma pessoa ser cruel, talvez aquilo que nós fazemos, nós não achamos que seja cruel, mas para a pessoa que é afetada, aquilo foi cruel demais. Ah, pastor, foi só uma palavra. Não, eu só falei o que eu achava. Mas talvez para você foi natural, mas para a pessoa foi cruel. Cruel. Confie em Deus. Ele tem poder para nos fazer cada dia melhores. Essa mensagem é para nós, para que a gente passe esse momento e reflita, porque nós somos fadados ao pecado, a errar muitas vezes, mas não viver em pecado. Então o nosso foco é o que? É voltar à essência, voltar ao primeiro amor, a reconhecer em que área da nossa vida nós somos mais sensíveis a cometer erros, a cometer pecados, e pedir a Deus que nos molde, nos fortaleça, nos capacite. Deus é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para nos moldar
a uma vida de santidade. Amém? Esse é o nosso desejo, amém? Fazer boas escolhas. Se erramos, já aconteceu, mas amanhã nós temos uma escolha, hoje nós temos uma escolha, agora nós temos uma escolha. Seja hoje a nossa escolha, amém? Seja agora a nossa escolha. Queria que vocês colocassem de pé. Aleluia. Pregar sobre pecado não é fácil, mas há escolhas na nossa vida, e eu escolhi obedecer a Deus, ouvir a voz dele, obedecer. E se essa mensagem foi falada hoje, é porque Deus quer fazer algo de bom. Deus não está aqui para acusar, Deus não está aqui para condenar, mas Deus está aqui para fazer algo de bom na minha e na sua vida. Porque eu estou o dia inteiro refletindo sobre isso, o dia inteiro pensando, Deus, em que área eu tenho errado. Eu sei, Deus, que eu me vigio para não viver em pecado, como anteriormente vivia. Glória a Deus, por isso eu tenho me mantido. Mas as falhas, os erros, ele não pode se tornar normal em minha vida. E Deus falou muito comigo, sabe, eu coloquei diante de Deus, abri meu coração para Deus, para isso, para que Ele passasse em revista o meu coração, a minha mente. Se há a maldade brotando no meu coração, um ressentimento brotando, uma atitude errada brotando, um limite sendo ultrapassado lentamente. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, mas eu te convido a fechar os seus olhos, a refletir sobre isso. Ô João, pastor, cheguei. Eu não sei em que ponto está a sua vida, sabe o seu coração como está, mas eu creio que Deus está querendo fazer algo hoje, sabe, Ele fez na minha vida hoje, preparando essa mensagem, porque quando você vai para o altar e você vai falar de pecado, talvez as pessoas levem para um lado pessoal, e a gente que está aqui em cima também pensa nisso. Oh Deus, se eu falar isso, será que a pessoa vai pensar que é para ela, para aquele, para esse? Não. Mas em obediência a Deus, que nós estamos aqui. Porque nós reconhecemos que nós precisamos melhorar a cada dia. Que nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. Eu convido você a abrir seu coração, a deixar um acesso livre ao Espírito Santo ministrar o seu coração nessa noite. Deixa o acesso do seu coração, deixa o acesso da sua mente aberto. Quebre os bloqueios, quebre as barreiras. Libere o acesso ao Espírito Santo a te sondar. Libere o acesso ao Espírito Santo a te tocar. Libere o acesso ao Espírito Santo a te confrontar. Feche seus olhos, feche seus olhos. Pense nele, olhe para ele. Esqueça a pessoa que está do seu lado, esqueça a pessoa que está na sua frente. Lembre da pessoa que está no seu alto e subido trono. Aquele tem olhos como chama de fogo. Xerecadarabassai. Espírito Santo de Deus,
Nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo de Deus, porque reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, ó Pai. Reconhecemos a nossa dependência de Ti, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos ser guiados por Ti, direcionados por Ti. Toma direção, ó Deus, da nossa mente. Toma direção do nosso coração. Toma direção dos nossos pés, a nossa mão, Senhor. Toma direção dos nossos lábios. Toma, Senhor, os nossos lábios, Senhor, porque os lábios que foram escolhidos para profetizar a bênção não podem profetizar a morte, não podem profetizar a maldição, não podem distribuir intriga. Os nossos lábios foram escolhidos, chamados para proclamar o reino, para proclamar vida nessa cidade, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar o Evangelho das Boas Novas. E nós não estamos aqui para destruir, mas nós estamos aqui para construir uma cidade santa, um povo santo, uma nação eleita. Ei, Senhor, precisa começar de alguém, precisa de começar de alguém, que comece de mim, que comece do meu irmão. Mas nós não vamos conformar com o século, nós vamos nos posicionar, nós vamos fazer escolhas. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor tem um dom gratuito para nós. O Senhor tem vida eterna para nós. O Senhor tem salvação. O Senhor tem restauração. O Senhor tem um novo tempo, uma vida transformada, regenerada. Oh, Senhor. Oh, Pai. Você pode levantar suas mãos e começar a falar com o Senhor. Separe esse tempo. Fale com Ele. Abra sua boca. Dê sinais a Ele. Ei, Senhor. Oh, Pai, nós estamos aqui porque reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Ei, Pai, o Senhor é quem governa a nossa vida. Os vícios não governam. A idolatria não governa. Nós não idolatramos ídolos deste mundo. Os vícios não podem dominar este corpo regenerado. Ei, Pai, as decisões não podem ser erradas, porque o nosso coração é Teu. O Senhor habita em nós, e nós somos um templo que não foi feito por mãos humanas, mas um corpo, um templo onde o Senhor habita, Senhor, e onde o Senhor habita a santidade, onde o Senhor habita a consagração, onde o Senhor habita a entrega, onde o Senhor habita a sinceridade, onde o Senhor habita a paz, reina a santidade, reina a fé. Ei, Senhor, oh, Pai, Espírito Santo, move neste lugar, com liberdade, Espírito Santo. Libere cura, Senhor, neste ambiente.
Libere cura na alma, libere cura, ó Deus, no coração. Remove, ó Deus, toda a raiz, ó Deus, que não gera bem. Remove, ó Deus, toda a raiz, ó Deus, que gera, ó Deus, que não gera paz, ó Deus, que não gera harmonia, que não gera felicidade, ó Deus. Ei, Espírito Santo, ministra os corações. Louvor ao Senhor, ele tem um efeito. A adoração tem um efeito. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que desse altar agora, Senhor, não seja liberada apenas notas, ó Deus, de guitarra, de baixo, de teclado, ó Deus, mas sejam notas, ó Deus, espirituais, ó Deus, que toquem o coração, ó Deus, que mude a atmosfera deste ambiente, ó Deus. Gere, ó Deus, agora, ó Deus, um momento, ó Deus, de transformação neste lugar, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, nós entramos, ó Deus, nessa atmosfera onde o agir do Senhor, o poder sobrenatural do Senhor, vem sobre os teus filhos, vem sobre a sua igreja, Senhor. Quebra as barreiras, Pai. Ei, xarabaxeregalarabás. Quebra as barreiras da incredulidade. Quebra as barreiras da infidelidade. Oh! Espírito Santo de Deus, libere o teu mover neste lugar, da unção de cura, da unção da transformação. Oh, Espírito Santo, gere santidade neste lugar agora, santidade para te adorar, para render a ti louvor e adoração. Gere neste lugar, ó Pai, uma atmosfera do poder do Senhor. Traga impacto ao coração, traga impacto ao Espírito. Flui, Espírito Santo, flui, Espírito Santo, neste lugar. Ei, corações sejam tocados agora, em nome de Jesus. Corações sejam tocados agora, em nome de Jesus. Ei, mais de ti, mais, Espírito Santo, de ti, mais da tua glória, mais do teu poder, mais da tua unção. Ei, Senhor, mais de ti, Senhor, abaixei. Mais de ti, Senhor. Barreiras caiam por terra. Barreiras caiam por terra. Ei, Espírito Santo, mais de ti, e menos de nós, ó Deus. Menos do nosso querer, menos do nosso, ó Deus, achismo, Senhor. Vai mais de ti. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Xeregalarabasai, Irabasai, Amandará, Xeregalarabas. Ei, Espírito Santo, nós subimos, ó Deus, a nossa adoração. Nós subimos, ó Deus, o nível da nossa adoração. Nós subimos, ó Deus, o nível da nossa rendição a ti. Porque nós queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor. Ei, mais em nós, Senhor, mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Ei, oh, as barreiras da divindade, ó Deus, as dúvidas, ó Deus, os questionamentos não podem barrar o teu toque, não podem impedir o teu agir, não podem impedir o teu mover, ó Deus, neste lugar. Separa, Deus, os nossos corações essa noite, para ser tocado, para ser ministrado. Oh, Espírito Santo, adore a Deus, adore a Deus. Há uma terra clamando,